Um bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã de sábado, Deus está mandando uma chuvinha abençoada para regar a terra, mas a nossa mensagem não será direcionada ao tempo, e sim as situações pelas quais as pessoas estão passando. Os problemas, eles surgem, as surpresas, elas vêm de onde as pessoas menos esperam. O excesso de confiança gera traições, geram surpresas desagradáveis. E Deus, ele nos exorta na palavra a confiarmos e a esperarmos somente nele. E muitas pessoas, elas quando têm os seus planos, os seus projetos, elas confidenciam com pessoas, às vezes com amigos, com vizinhos, com parentes, antes daqueles projetos se concretizarem, porque quando a coisa se concretiza, amado, ela vai ser vista por todos. Agora, enquanto não se concretiza, enquanto está em projeto, enquanto está no esboço, enquanto está no coração, enquanto as pessoas estão planejando, o segredo é a alma do negócio, como dizem no mundo. E muitas pessoas pecam, muitas pessoas perdem as suas bênçãos, muitas pessoas não conseguem concretizar os seus projetos por falar demais. Para isso, Deus nos deu 2 ouvidos, 2 olhos, 2 fossas nasais e uma boca. Porque Ele quer que nós ouçamos mais, observemos mais, sintamos mais e falemos menos. E tem uma passagem bíblica que expõe isso com objetividade. Tem uma passagem bíblica em Miqueias, em Miqueias, capítulo 7, dos versículos 5 ao 7, na versão NVI, onde está escrito: não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até aquela que se deita nos seus braços, tenha cada um cuidado com o que diz. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. O único, irmão, a quem nós devemos confiar os nossos segredos, os nossos projetos, os nossos planos, é o nosso Deus. Está certo que o cônjuge está ali, nós devemos dividir, nós devemos confiar, agir com parceria, buscar parceria, mas com muita cautela, com muita prudência. Porque a pessoa, quando fala demais, a pessoa, quando tem o seu coração, quando a boca fala do que está cheio o coração, e a pessoa, quando não consegue controlar as suas palavras,
A pessoa, quando expõe muito os seus projetos, os seus planos, ela, muitas das vezes, a tendência é que venha a desandar. Porque a grande maioria das pessoas não quer o nosso bem, não. Inclusive a própria Bíblia diz que os inimigos do homem são os da sua própria casa, os da sua própria família. Portanto, muito cuidado com o que você fala, com quem você fala, o momento em que você fala. Por quê? Porque quando a coisa já está concretizada, dando frutos, todos irão tomar conhecimento. Mas aí a inveja, ela não vai impedir que o projeto seja concretizado. A inveja pode até surgir naquele momento em que os invejosos veem que aquelas pessoas estão lucrando, estão se dando bem, estão progredindo, mas a pessoa, quando está firme na presença do Senhor, a inveja cairá por terra. Portanto, muito cuidado quando você estiver planejando algo, projetando algo. Não confia mais. Confia em Deus. Converse com Deus em secreto. Ore a Deus, peça a direção de Deus, peça a confirmação de Deus. E certamente Deus, vendo que você está colocando o seu coração nele, Ele vai te ouvir e Ele vai te responder, Ele vai te dirigir, Ele vai te encaminhar. Ele não deixará que os seus projetos caiam por terra, Ele não deixará que o inimigo se levante para impedir a concretização dos seus sonhos, a concretização dos seus projetos. Portanto, a nossa confiança deve estar em Deus. Nós devemos esperar no Senhor. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Em outra versão, Miqueias capítulo 7, versículo 7, também está escrito: eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Portanto, que fique este alerta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E oremos. Pai, muito obrigado por esta observação, muito obrigado por esta direção, muito obrigado por esta exortação contida na sua palavra, em Miqueias capítulo 7, dos versículos 5, 6 e 7. Nós vos pedimos, Senhor, continua a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, continue a nos livrar de cairmos no erro, de falarmos demais, de confiar demais, pois só em Ti nós devemos ter plena confiança, pois o Senhor é Deus que não falha, o Senhor é Deus de amor. Primeira Epístola do Apóstolo São João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Senhor é Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. Em Ti nós colocamos toda a nossa confiança, toda a nossa certeza, toda a nossa esperança. Portanto, continue nos mantendo sob a sombra do Altíssimo, habitando no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente. Continue a nos conduzir e nos guiar por aquele caminho alto e santo, por onde o imundo não passa e jamais passará, conforme está escrito em Isaías capítulo 35, versículo 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Continue a guardar a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, os de perto e os de longe,
a cuidar da nossa saúde física e espiritual, a nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, abençoa todas as pessoas que terão acesso a esta ministração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Um bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.